meus amores, tudo ótimo. Vamos falar sobre ser observador real, como fazer isso, né, e o que que é. O observador real observador, a gente já sabe o que que é, né? É observar, ficar cuidando de determinada questão, situação, vivência, experiência, olhar as pessoas, independente do que for. Observar passarinho, natureza, né? Também tem isso. Mas o observador, aí tem duas vertentes, tá? A primeira é estar em estado de presença. É realmente estar fazendo o que você está fazendo, independente do que seja. Se é olhando um vídeo, é olhando o vídeo, é ouvindo o que está sendo informado. Se é almoçando, jantando, tomando, comendo, sabe? É comendo realmente, apreciando o sabor, sentindo as degustações, as papilas, né? Conforme vai disparando ali no seu cérebro os sabores, o que você está sentindo, estar naquele ambiente, estar conversando com alguém, realmente ficar escutando com alguém, porque o ego, né, o cérebrozinho da gente ansioso tem a tendência de querer ficar complementando, ou já pensar na resposta que daria, ou ficar analisando a pessoa. E não, escute, esteja naquela presença, esteja realmente, de fato, é escutativa, né, que você chama, tem até um vídeo aqui. Realmente escutar o que a pessoa está falando, o que ela está contando, porque desta forma, sendo um observador deste jeito, nesse exemplo da pessoa que está conversando, que está falando com você, ou até aqui no vídeo, independente do que for, mas ouvindo a outra pessoa, quando você se coloca num estado de observação para aquela pessoa, você treinando a sua presença, além de você ouvir as palavras faladas, né, o que o verbo está falando, você vai conseguir ir com o tempo, né, mas conforme você vai fazendo isso com frequência, você vai ir sentindo também a energia que tem por trás daquelas palavras, o que tem por trás das palavras que tem abrigado as crenças em relação àquela pessoa pensa, conforme as palavras que ela está colocando, a energética dela conforme qualquer assunto determinado que ela está falando. Então você vai conseguindo ampliar a sua perspectiva, né, e o seu leque de entendimento, não só nas palavras verbalizadas, não só no que está sendo dito, mas também no que você está sentindo com tudo aquilo, em como está fluindo aquela informação vindo da pessoa, e não ficar naquela pegada do julgamento, de pensar que faria diferente, ou no que você já quer responder. Se não tiver, é aquela coisa assim, se você não lembrar na hora o que é para responder que você pensou, não era para falar naquela hora e tá tudo certo, segue a vida. Mas naquela situação, naquele momento, independente do que você está fazendo, é estar ali realmente de fato fazendo o que você está fazendo. É estar presente, é sentindo o que você está sentindo, é se permitir sentir, sem ficar pensando no que vai fazer depois, no que vai fazer agora, para onde é que tem que ir, sem alimentar esses gatilhos de ansiedade que tem, que faz parte, né? Porque a psicosfera ainda está dessa forma bem densa, bem acelerada, de uma forma não legal, digamos assim. Então, é contribuir com a energética da sua frequência, com a sua energia, com a sua amplitude de alcance também em relação ao campo que você reverbera, para ficar mais presente, ficar atento ao que está fazendo. E isso é um ser observador em relação ao cotidiano, né? E também com as pessoas, na tratativa, no que você, como eu falei, comendo, na fila, dirigindo, independente do que você está fazendo. É ficar fazendo o que você está fazendo. Seja até apreciar o céu, apreciar a natureza, apreciar os passarinhos, é silenciar. E uma das coisas que funciona também é a cabecinha, o ego adora matraquear. Aí quando ele vem matraquear, faz pra ele, sabe? Manda ele ficar quieto, fala que agora não é hora de pensar, agora não é hora de falar, deixa eu prestar atenção na pessoa, deixa eu ver o que ela tá falando, deixa eu olhar os passarinhos, deixa eu ficar em silêncio apreciando o sol se pôr, o sol nascer, a lua vir, independente do que for. É aquilo, fazer o que está fazendo. E o observador real também, além dessa parte externalizada em relação às coisas que você está fazendo e olhando, e ouvindo, sentindo, independente, né? É também observar a si. Que observar a si, daí principalmente, quando tem gatilhos de sentimentos que a gente julga não legais. Tipo raiva, ciúme, insegurança, medos, né? Porque tudo que vai dessa outra linha é para nos trazer algum aprendizado. E quanto antes a gente reparar nela que ela está surgindo, mais simplificado fica para a gente ir para o caminho de solução, de aprendizado, de entendimento por que aquilo está acontecendo, de buscar entender por que aquilo está sendo alimentado de alguma forma dentro da gente, por que a gente está se sentindo ofendido ou alguma coisa, algum gatilho que vem dessa forma, sabe? É se observar e não simplesmente se colocar no papel de reação, de reativo que o ego ali, né, lá com o reptiliano, é aquela coisa, quero responder, vou retrucar, vou responder, vou chutar o pau da barraca aqui, sabe? Não vai nessa pegada. Quando perceber que está vindo aquela diferença de sentimentos, de emoções ali dentro, querendo surgir, já observa, já te questiona por que eu estou fazendo isso, por que esse gatilho disparou em mim, qual foi a fala,
ou o que eu percebi, o que eu vi, o que eu captei, que despertou isso internamente dentro de mim. E o que dentro de mim está concordando com aquilo que foi dito, mas eu não estou vendo ainda conscientemente, mas que disparou esse sentimento, essa emoção dentro do meu coraçãozinho, dentro da minha cabeça, o que foi. Então é reparar, o observador real, além do externamente, é observar a si os sentimentos que surgem. E claro, né, vale a pena também observar, por que eu fiquei feliz desse jeito? Então essa pessoinha aqui está disparando alguma coisinha. Então essa situação, ou esse reconhecimento, ou esse elogio, sabe, é bacana também, porque a parte positiva é gostosa também. Mas principalmente essas que não são, tipo raiva. A raiva, ela tem um aspecto positivo quando você não desconta na outra pessoa. Quando você consegue pegar aquela raiva e deixa eu dar uma corrida, deixa eu pedalar, deixa eu sair, dançar, deixa o que for. Mas deixa eu entender por que ela surge, porque a raiva também tem o seu potencial criativo. Mas quando a gente terceiriza ou direciona para o externo, principalmente para outro ser humano, ou para o bicho, né, independente do que for, mas que a gente externaliza para ela vai para o aspecto do que não é bacana, vai para o aspecto que densifica e não que permite a fluidez em relação até essa energética da raiva. Então é observar a si, sendo um observador real, é observar os outros, observar, estar fazendo o que você está fazendo para treinar o seu estado de presença e também para observar as emoções que surgem dentro do seu coração, os sentimentos que estão vindo, para entender o que tem por trás de cada coisinha ali que está sendo alimentada e os gatilhos que foram disparados conforme essa emoção que foi modificada por uma vivência ou por alguma coisa que foi falada, porque é bem comum de se sentir ofendido ou de se sentir rejeitado, naquelas do aspecto das 5 dores emocionais, sabe? De sentir como se não fosse ouvido. Tem muitos dedos, por exemplo, para conversar ou para tratar com pessoas que qualquer discordância, tipo, eu adoro parede branca, eu prefiro amarela. Amarela, não, me ofendeu em relação ao que eu... Mas não necessariamente que seja uma ofensa, passou um passarinho aqui, mas não que necessariamente seja uma ofensa, mas se sentir como se fosse rejeitado aquela ideia, ou uma ofensa em relação a, mas eu faço isso há tanto tempo. Esses gatilhos, sabe? Eles são simplificadamente bobos, mas ao mesmo tempo revelam o que há por trás em relação a esse entendimento que pode ser muito mais fácil quando a gente observa, para poder conseguir ter a paz interior. Que é justamente essas diferenças de perspectiva, que faz parte, é o que nos engrandece, na verdade. Então, observar a si é isso, ser um observador real, tanto em relação à sua própria, internamente, né, os seus internos, olha o que está acontecendo, quanto às partes externas, quanto às pessoas, quanto aos animais. Tem muita, na vida, a gente cria e tem muito aprendizado quando a gente também se coloca num papel de contemplação da natureza. Isso é muito pacificador também para o seu interno, assim, para o seu coração, de alimentar essa calma, sabe? Tirar as telas, não ficar viciado nas telas, porque é um vício, é uma parte da matriz de controle que faz com que a gente fique ali na tela. Hoje até, agora adendo, né, em relação ao que eu estou falando, mas hoje até eu reparei nisso, que eu estava passeando com a minha Cusquinha, né, a minha cachorrinha, estava levando ela para dar uma voltinha. E aí, numa dessas voltinhas de hoje, eu reparei o quanto as pessoas estão caminhando na rua, mas estão assim, no celular, sabe, não sei, naquele momento era uma coisa urgente, né, enfim, mas é meio difícil pegar várias pessoas numa situação de urgência em relação ao telefone na frente, assim, caminhando na rua e olhando para a tela. Então, isso também faz parte de observar os outros para cuidar a si, se está tendo esse comportamento, está sendo alimentado de alguma forma, faz parte também esse observador real, cuidar, perceber nos outros o que está acontecendo consigo. Tinha uma coisa até que eu gostava de fazer, faz muitos anos assim que eu não saio, coisa do tipo, né? Eu sou bem eremita. Só que eu gosto muito de reparar as pessoas, as interações, as trocas, a maneira com que elas estão se movimentando, o que elas estão realmente, a energética por trás em relação àquele movimento, aquelas trocas ali, que por mais que eu não esteja escutando, sabe, de perceber o que elas estão fazendo. Que seria uma espécie de fofoqueira, mas não é com essa pegada, é só com uma pegada de entendimento do ser humano, entendimento do comportamento, das movimentações, porque também observando os outros, claro que se a gente não se autoconhece, a gente olha para os outros com a visão de julgamento, e não é essa pegada, é a pegada de engrandecer os diferentes comportamentos, as diferentes trocas, a diferente energética, que isso é muito lindo, isso é muito bom. Então é isso, a observadora real é cuidar a si e reparar no externo em relação a essa pegada de não julgamento ou preconceitos, mas só reparar para a nutrição e entendimento de ampliação da sua própria perspectiva. É isso, meus amores. Beijo, bom dia.